Aleluia. É um motivo de muita alegria, igreja, nós estamos aqui para falarmos a palavra de Deus, exaltar o nome de Jesus. E eu creio que Deus vai falar com você, eu creio que Deus vai falar com cada um aqui presente. Amém. Você que trouxe a palavra de Deus, abre no livro de Jó. Jó, capítulo 22, um versículo só. Jó, capítulo 22. Quem esculachando vai dando aquele glória que eu gosto. E Deus também. Mas tá fraco esses glórias. Vamos lá comentar. Quem achou a glória a Deus aí? Aleluia. Jó, capítulo 22, versículo 28, diz assim. Coloca aí, Bruno. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? É só um versículo para a gente ter um norte aí, para a gente caminhar. Pode sentar no seu lugar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não converse comigo. Não conversa comigo. Olha para a pessoa do outro lado e diga para ela: não converse comigo. Amém? Agora chegou o momento de você escutar o Espírito de Deus falando com você através da minha vida. Amém? Eu tenho certeza que cada um que sobe aqui nesse altar, nessa plataforma aqui, eu tenho certeza que é o próprio Espírito de Deus falando com cada um da igreja. Então, como eu gosto de dizer e vou repetir, que a pastora nos ensina, ouça com o coração, tá bom? Não ouça apenas com o ouvido que vai sair aqui, entrar aqui e sair no outro, mas que você possa ouvir com o coração e absorver tudo aquilo que Deus vai falar para você nessa noite. Igreja, nós chegamos em mais um fim de ano, e eu não sei se vocês acham mesmo que eu, mas eu tenho essa convicta, eu tenho certeza de que o ano está voando, que as coisas, o tempo está passando muito rápido, e nós chegamos já no penúltimo mês. Amanhã já é o próximo mês, e tem 32 meses? Não, né? É amanhã é o último dia, né? Dia 30 de dezembro, 30 de novembro. Então o tempo está voando, e eu não sei você, quando o ano começa, ou quando o ano está terminando e vai já iniciar outro ano, como que é a sua vida, o que você pensa, o que você planeja, as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos. Muitas pessoas começam, né? Não, eu vou começar na academia, outras eu vou começar na dieta, outras eu vou começar a guardar dinheiro, outros eu vou comprar minha casa, outros eu vou, e faz vários e vários planos. Só que alguns nem começam, só fica no plano ali da imaginação e nem começam. Outros até começam, mas dá o primeiro, segundo, terceiro, no quarto mês ali em abril já começa a dar aquela fraquejada, parar e não termina aquilo que planejou. E tem aqueles, eu acredito, que começaram com uma meta, com um objetivo e vai até o fim daquele objetivo e consegue o objetivo proposto, determinado ali para adquirir, para conseguir algo. E dito isso, eu quero compartilhar com a amada igreja algumas chaves para ter um ano extraordinário em 2025. É importante que cada um entenda que o que você escutar é necessário colocar em prática. E tudo que você escuta não precisa chegar lá em 2025. Você pode começar hoje, colocando em prática. Porque eu tenho certeza que quando nós determinamos algo, que é o que diz aqui, a luz vai brilhar em nosso caminho. Foi determinado. Entendeu? Então vamos lá. A primeira chave que eu quero passar para a nossa igreja, para que nós possamos ter uma vida extraordinária em 2025. Para isso nós precisamos mudar. O Marcos pregou aqui esse tempo atrás agora sobre a mentalidade. Você precisa mudar a sua mente. Em que sentido? Você precisa reconhecer que você precisa mudar. Por que muitas pessoas
pessoas entrando e saindo e nada muda? Porque a pessoa não mudou a mentalidade. Então continua com a mesma mente, continua com os mesmos pensamentos, continua com os mesmos vícios em todas as áreas possíveis. É necessário mudança, igreja. É necessário você mudar. E aqui eu quero enfatizar: mude a sua mente, mude a forma de pensar, mude a forma que você reage a alguma situação da vida. O que a Bíblia coloca aí? Romanos 12:2, que é um texto bem conhecido. Mas nós precisamos reconhecer, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar algumas coisas. E não sejam conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja muitas vezes esquece que existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus para nós. Só que para você experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Você precisa mudar a sua mente, o seu entendimento. Senão a sua vida vai continuar a mesma coisa. E vai entrar ano, vai sair ano, vai sempre ser a mesma coisa. Por quê? Porque a sua mente não mudou. Quando a sua mente muda, aquilo que você enxerga muda, aquilo que você fala muda, todo o seu corpo muda, todas as suas ações e atitudes mudam. Por quê? Porque você mudou aqui primeiro. É necessário mudar, é necessário reconhecer que você precisa mudar. Você precisa mudar aquilo que você come muitas vezes, você precisa mudar aquilo que você veste, você precisa mudar aquilo que você fala, você precisa mudar as atitudes que você toma em certas situações da sua vida, você precisa mudar as suas finanças, a forma que você lida com suas finanças, você precisa mudar, e aqui talvez seja o principal, o seu tempo de oração, como você separa o seu tempo de oração, a leitura da palavra, o jejum. Você precisa reconhecer que não está bom, você precisa reconhecer que não está legal, e aquilo que não está legal você precisa mudar, transformar a sua mente. Algumas pessoas falam: nada muda na minha vida, parece que o irmão ganha bênção, parece que o outro tem aquilo, o outro tem aquilo, e comigo nada acontece. Será que o irmão que está acontecendo as coisas, ele não mudou? E você continua na mesmice? É necessário mudança, renovação da mente. Nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar, se você não começar a mudança na sua vida. Começa aqui, na mente. Pensamento positivo. Pensamento positivo de que você pode, você consegue, você vai em frente, você vai avançar. Tem muitas pessoas que têm um pensamento vitimista: eu não consigo, eu não posso, ninguém gosta de mim, e isso, e o governo, e aquilo, e aquilo outro. Bem, igreja, nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos de Deus. E Ele tem que governar nós. Começa tudo na mente, igreja. Aquilo que você pensa vai determinar a forma que você olha alguma situação. Aquilo que você pensa vai determinar a forma que você vai falar as coisas. Eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, algumas versões não dizia consigo, mas está assim, porque pensava, mente, porque pensava, se tão somente tocar a sua roupa ficarei sã. Ou seja, ela só pensava: se eu só tocar nele eu vou ser curado. Ela só pensava, um pensamento positivo: eu vou conseguir tocar nele porque eu vou ser curado. Eu vou conseguir tocar nele porque eu vou ser curado. Igreja, mude a sua mente. Mude a sua mente. Tenha uma mente de servo de Deus. E o que é uma mente de servo de Deus? É uma mente que acredita que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que eu vou conseguir aquilo que eu determinar, onde nós vemos em Jó. Determinando tu algum negócio, fique firme, porque a luz vai brilhar no seu caminho. Então a primeira chave que eu quero dizer aqui: mudança de mentalidade para um 2025 extraordinário. Em nome de Jesus. Vamos lá.
Organização. Organize-se. Organize a sua vida. Organize a sua situação. Organização nos traz paz. Organizar nos traz. Esses dias, não, acho que foi ontem. Eu estou em casa de férias, acabando. E de férias, a Daiane trabalhando. E eu falei assim: eu vou lavar a louça. Fui lá, antes da gente almoçar, fui lá, lavei a louça. E depois, na hora de ir fazer o almoço, ela chegou, olhou aquela pia limpinha. Ela disse: nossa, isso me traz uma paz. Organização. Organização traz paz. E organização, igreja, organização traz milagre na sua vida. Organização faz milagre descer na sua vida. E Deus é um Deus organizado. Quando você lê Gênesis capítulo 1, 2 e assim vai, você vê a organização de Deus para criar o mundo. E haja luz, e Ele vai organizando através da palavra. Haja isso, haja aquilo, terra produz seus frutos. Há uma organização para depois Ele colocar o ser humano na terra. Porque Deus é um Deus organizado. Ele não é desorganizado. Existem bênçãos que você não adquiriu ainda por causa da sua desorganização. Você acredita nisso? Vou falar para ele de novo. Eu estava ontem a gente conversando e tal, algumas coisas que andam acontecendo. E eu disse para ela que Deus ele só abençoa as pessoas quando Ele tem a confiança de que aquilo que Ele vai entregar à pessoa não vai ser estragado. Aquilo que Ele vai entregar à pessoa não vai se perder. Aquilo que Ele vai depositar confiança ali, eu estou te dando algo. Você vai cuidar, vai tratar, vai, sabe, não jogar fora, não desperdiçar. Isso é organização. Se você é uma pessoa desorganizada, Ele não vai te entregar a bênção. Porque uma pessoa desorganizada, quando recebe uma bênção, ela destrói aquela bênção. O filho pródigo recebeu a herança antes do tempo. Ele destruiu a herança. Por quê? Desorganização. Organização, igreja. Organização tem a ver com, muitas vezes, abrir mão de algo. Organização muitas vezes tem a ver com fechar a porta para algumas pessoas ou para algo. Organização também tem a ver muitas vezes com abrir a porta para algumas pessoas. Não é fácil você pegar uma casa que está talvez toda bagunçada e você colocar em ordem agora, tintim por tintim, tudo no seu devido lugar. É esforço, é trabalhoso, mas traz paz, traz bênção e agrada a Deus. Organização. E como eu disse aqui na mudança de mente, tem pessoas aqui que talvez precisam organizar as suas finanças. Tem pessoas aqui que precisam organizar os seus relacionamentos. Tem pessoas aqui que precisam organizar o seu tempo. Você julga não ter tempo para nada, mas talvez o seu tempo está desorganizado. Você tem tempo, só que você não está tendo, sabe, o foco certo, o tempo certo nas coisas que você precisa. Você não está tendo a prioridade correta. Porque tudo aquilo que você coloca a sua prioridade é o que tem mais importância para você. Tem pessoas que precisam organizar a sua rotina, organizar a sua vida espiritual. A sua vida, o seu tempo com Deus. Organização. Organização vai trazer milagres para você. Bruno, olha aí, Marcos capítulo 6. Irmãos, quando há organização, há crescimento. Quando há organização, há avanço. Quando há organização, há milagres. Eu lembro de um dia que o Bruno estava falando comigo sobre a empresa dele, conversando, e ele disse para mim: eu preciso organizar. Eu preciso organizar, porque se eu não organizar, eu não vou crescer. Você quer crescer em 2025? Organize a sua vida. Comece a organizar aquilo que está bagunçado. Olha lá, Marcos capítulo 6, versículo 39. E ordenou isso aqui
100, organização. De 50 em 50, organização. Eles estavam ouvindo o mestre falar. Jesus falando: Senhor, é bom dispensar a multidão, porque eles já estão com fome, já é tarde. E Jesus fala: dá vocês de comer a eles. E eles falam: não temos nada, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E o pouco com Deus é muito. Foi suficiente para alimentar aquela multidão. E abrindo um parênteses aqui, talvez tem pessoas aqui nessa noite que julgam não ter nada. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que olham para a sua vida e falam: mas eu não tenho nada para começar algo. Mas eu não tenho nada para, sabe, iniciar um projeto, um plano. E começa com o que você tem. Começa com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Porque o pouco com Deus é muito. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Só precisava de um coração generoso para entregar aquilo que tinha. Talvez o que você precise é só um coração generoso para entregar aquilo que você tem. Agora vem o milagre. O milagre desce. E aqueles textos começam a nascer pão, começa a nascer peixe, e começa a nascer mais um, e mais um. Ele pega um, nasce outro, pega um, nasce outro, pega um, nasce outro. E alimenta toda aquela multidão. Por quê? Porque eles se organizaram. Organização gera milagre. Sabe, eu vi na internet um estudo dizendo que 72% das pessoas que se organizam, elas se tornam mais produtivas. 72% das pessoas que vivem no ambiente organizado, elas dormem melhor, têm uma melhor noite de sono. 80% das pessoas no ambiente organizado se sentem mais felizes. Eu vi falando que a desorganização, ela gera nas pessoas um alto nível de cortisol. Cortisol é um hormônio responsável pelo estresse. Então a desorganização gera um estresse em você. Às vezes nós ficamos tão focados em questões espirituais, tem que estar focado. Só que às vezes o motivo de você não conseguir focar em questões espirituais é porque o teu corpo está debilitado por causa do estresse, por causa da depressão, por causa da ansiedade, por causa da desorganização da sua vida. E aí você não tem nem ânimo para buscar Deus. Ei, desperte. Vamos lá, organizar. Mas primeiro, reconheça que você precisa organizar algumas áreas da sua vida. Reconheça, olha para você e fala: não, eu preciso comer menos. Eu preciso gastar menos. Eu preciso orar mais. Eu preciso de várias coisas. Organização. Organização. Igreja. A próxima chave, então, é mudança de mentalidade. Organização. E a próxima chave é: tenha um objetivo. Tenha algum objetivo na sua vida, pelo amor de Jesus Cristo. Jovens, tenha um objetivo para vocês. Sabe, esses últimos meses, converso muito com o João sobre isso, às vezes. Esses últimos meses eu fiquei meio encanado com questões de investimentos. Investimento financeiro. E muitos analistas aí econômicos, eles começam a falar um monte de coisa e tal. E eles falam que investimento é algo para longo prazo. Quanto tempo nós estamos nesse nome? 19 anos. E muito, eu estava pensando nisso. Muitos deles falam assim, ó: é para longo prazo, é para 20 anos, 30 anos que você vai conseguir ter uma independência financeira e algo assim. E aí eu pensei, faz 19 anos que nós estamos aqui. Eu pensei de mim. Falei, se eu tivesse começado a investir há 19 anos atrás, talvez hoje eu estaria bem melhor financeiramente. Mas por que eu estou falando isso? Porque o investimento é um objetivo. Tem que ter um objetivo. É para isso, é para aquilo, é
para algo, é para alguma coisa. Qual é o objetivo que você tem? Qual é o objetivo que você tem na sua vida? Ok, você estudou, você está estudando, mas qual é o objetivo desse estudo? Ok, você está fazendo algo, fazendo algum curso, mas qual é o objetivo? Tem um objetivo de vida. Muitas pessoas saem ano, entra ano, e está vivendo apenas existindo, sabe? Vou trabalhar, volto, fim de semana eu vou lá, gasto com um lanche, e aí assim vai, e aí compro uma pizza no meio da semana porque eu não quero cozinhar, e aí vai e faz outras coisas, e assim vai. Qual é o objetivo da sua vida, igreja? Às vezes parece uma besteira, né? Parece, comigo não funciona. Não funciona porque você não tem objetivo. E entenda uma coisa: o objetivo é diferente de sonho. É totalmente diferente, porque sonho fica aqui, ó. Eu sonho em ter um carro zero. Eu sonho em ter uma casa. E você não faz nada para realizar sonho. Agora o objetivo, quando você determina, esse é o meu objetivo, então eu vou trabalhar para isso. E está aqui o porquê que muitas pessoas não estabelecem um objetivo de vida. Porque existe trabalho, existe esforço, existe abrir mão, mas é o que te leva a algum lugar. O objetivo na vida. Não abre aí Neemias. Objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? Ei, jovens, eu falei que há 20 anos atrás, se eu tivesse começado, talvez eu estaria bem. Tem pessoas aqui que têm 20 anos, tem pessoas aqui que têm 19, tem 18. O que você faz? Você que trabalha, o que você faz com o seu dinheiro? Eu estou falando para os jovens porque eu acho que para jovens é mais fácil. Não tem tanta responsabilidade, talvez, de sustentar uma família. Ei, separa uma parte do seu dinheiro. Separa uma parte daquilo que você recebe. Você não vai morrer se você não colocar crédito no mês. Pagar Netflix. Mas olha lá, Neemias capítulo 2, versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprovou-me ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Só para vocês entenderem que não conhece a história, Neemias foi aquele que era copeiro do rei, e ele pede permissão ao rei para ele voltar a Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém, porque estavam em ruínas. E Neemias, no capítulo 1, se você ver na sua casa, você vai ver que ele ora por aquele povo, ele se coloca no lugar daquele povo, ele intercede para aquele povo, ele ora, e quando ele está ali servindo o rei percebe que ele está triste e fala: por que você está triste? Então ele conta toda a história. O meu povo, a cidade foi destruída, o meu povo está agora em ruínas, deixa eu ir construir aqueles muros. Só que o interessante aqui, é que o rei pergunta para ele: quanto tempo durará? Quando que você vai voltar? Ou seja, Neemias tinha um objetivo de reconstruir os muros. Só que no objetivo é necessário você ter um plano, é necessário você ter uma meta, porque ele sabia quando ele ia voltar. Ele disse: eu contei para ele quando ele ia voltar, o tempo que duraria aquele. O objetivo não é só você falar assim: eu vou juntar dinheiro, é só um exemplo, para comprar um carro. Ok, mas não, estabeleça, vai ser valor X que eu vou pagar. E se eu juntar durante tanto tempo, no final desse tempo, eu vou ter X e eu vou comprar o carro Y. Isso é você ter um objetivo. Eu converso muito com a Mariana às vezes sobre essas questões financeiras. E eu falo: precisa ter meta, precisa ter um objetivo, precisa saber onde quer chegar. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. A primeira dor de barriga que você tiver, você vai pegar esse dinheiro e vai usar. Por quê? Porque você não tem uma meta, você não tem um objetivo. Estabeleça um objetivo na sua vida, e você vai ter
de 2025 extraordinário. Se você aplicar essas chaves que eu estou passando, Deus vai olhar para você e vai falar assim: não, agora ele tem um objetivo, agora a mente dele mudou. Eu posso depositar algo nele, que ele vai multiplicar esse algo. Mas nós não podemos ficar, igreja, só nos objetivos de questões materiais. Eu pergunto a você, como que está a sua vida espiritual? A nossa igreja, graças a Deus, estava conversando com o pastor agora há pouco. A nossa igreja está bem, graças a Deus. Batizamos 16 pessoas. Ótimo. Só que ainda não é o suficiente. Nós podemos mais. Nós podemos mais. O corpo de Cristo pode mais. Se nós aprendemos com Neemias, lembra sua casa, Neemias? Capítulo 1, ele intercedendo e ele preocupado com aquele povo. Da mesma forma que nós precisamos estar preocupados com pessoas lá fora. Da mesma forma que nós precisamos estar preocupados com pessoas que já estiveram aqui e hoje não estão mais. Da mesma forma que nós precisamos estar preocupados com pessoas que estão começando agora, bebezinhos ainda, no corpo de Cristo. Nós precisamos interceder e orar por essas pessoas. Se preocupar com essas pessoas. Sabe, Neemias, ele tinha um objetivo: reconstruir os muros. Sempre quando você estabelece um objetivo, seja ele qual for, vai surgir pessoas que vai tentar te destruir o seu objetivo. Por quê? Porque quem não tem objetivo tenta destruir o objetivo de quem tem. Porque assim, quando você estabelece um objetivo, vamos falar de objetivo material. Eu vou comprar uma casa própria. Você começa o quê? Se é meu objetivo, eu vou render, eu vou economizar, eu vou guardar dinheiro. Então o fulano vai chegar para você e vai falar: ei, vamos na praça com o meu lanche? Você fala: não. E a pessoa vai achar que você é mão de vaca, que você é mão dura. Não, você tem objetivo. Eu não vou gastar porque eu tenho objetivo. Quem não tem objetivo vai querer destruir o seu. Larga a mão, não pode. Depois você tem que ser recupera. Depois isso. Não, igreja. O objetivo tem que ser certo. Eu não vou gastar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Neemias tinha um objetivo. E tinha um enviado de Satanás para tentar destruir o objetivo dele. Sanballat e Tobias queriam destruir aquilo que eles estavam construindo, reconstruindo. Enquanto eles estavam lá na construção do muro, construindo aquele muro, esses homens chegaram e falaram: ó, desce aí, vem aqui, vamos conversar. Só que Neemias sabia que eles queriam fazer algo com Neemias. Só que Neemias, quem sabe ou não? Neemias 6. Não, Neemias 6. 6 versículo 3. Olha o que Neemias disse. Neemias. E enviei-lhes mensageiros. Aqui é Neemias falando que enviou mensageiros para aqueles homens que estavam afrontando ele. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Ou seja, ele reconhecia, ele sabia, ele tinha convicção que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu tenho o objetivo certo, é reconstruir esse muro. Eu tenho um plano, eu tenho que voltar no tempo que eu falei no rei. Então eu preciso terminar. Eu vou até o fim. Quantos aqui começaram uma academia e parou? Quantos aqui começaram a juntar dinheiro e parou? Quantos aqui começaram o ministério dentro da igreja e parou? Quantos tinham uma grande obra, começaram a juntar dinheiro e parou? Quantos aqui começaram o ministério dentro da igreja e parou? Quantos tinham uma grande obra nas mãos
tempo de estabelecer objetivos na sua vida. É tempo de mudar a mentalidade. Se organizar. Eu achei muito forte essa mensagem. E o final dela, pastora, conte comigo. É isso, conte comigo. Vamos em frente, vamos avançar. Vamos saquear o inferno e povoar o céu. Em nome de Jesus, estabeleça objetivos. Aqui, quando você estabelece um objetivo, quando você tem um objetivo, é muito importante que muitas vezes você guarde para você. Por quê? Porque senão vai ter pessoas querendo destruir, assim como teve essa balada de Tobias, queria destruir aquilo que Neemias estava construindo. Abre aí, irmão, só para mostrar para vocês. Neemias 2, versículo 12. Olha o que Neemias fez. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum senão aquele que estava montado. Ou seja, Neemias não contou a ninguém aquilo que ele ia fazer. Tem pessoas que falam demais. Tem pessoas que a língua não cabe na boca e acaba soltando seus planos, acaba soltando seus objetivos, acaba falando demais e acaba estragando tudo porque falou demais. Ei, seus planos guardem para você e Deus. E no momento certo, no momento correto, você vai poder falar, mostrar. Guarde seus planos para você. Guarde para você seus planos. Não conte ninguém. Sabe, para terminar a igreja, a última chave, e aqui sim é a mais importante. Para você ter um 2025 extraordinário, você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Se você não pegou nada do que eu falei, pegue agora. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Prioridade. Por quê? Porque todo o resto que nós falamos aqui, se for prioridade na sua vida, o reino de Deus tem que ser prioridade. Não abra aí Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: paz. Porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não se fartas, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Aqui, Ageu, ele foi escolhido por Deus, o profeta de Deus, para exortar aquele povo, dizer àquele povo: ei, vocês estão dando prioridade para coisas que não têm valor. Vocês estão dando prioridade para aquilo que não é importante. Não tão importante quanto Deus, quanto a casa de Deus. Aqui Ageu estava ensinando o povo que a vida espiritual, se a vida espiritual estivesse bem, todo o resto estaria bem. E aqui o Deus falou através da boca de Ageu, dizendo: vocês recebem salário, mas vocês estão colocando um saco furado. Vocês escolhem, mas vocês plantam, mas a colheita é ruim. Vocês comem demais, mas não se fartam. Por quê? Porque vocês deixaram Deus por último. E Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser prioridade.
Você quer tanto? Busca primeiro o reino de Deus. Busca o reino de Deus. E você vai ver a luz brilhar no seu caminho. Cristo tem que ser prioridade na nossa vida. Quando Deus é prioridade em nós, igreja, todo o resto é acrescentado. Coloca Deus na frente. Coloca Ele na frente de tudo. Sabe, eu estou meio encanado com algumas coisas. Inclusive, quando eu recebo meu salário, ultimamente eu não estou conseguindo fazer nada antes de não devolver aquilo que eu fiz. Parece bobeira, parece besteira, parece, sabe? Mas sabe, eu quero colocar Deus em primeiro. Porque tudo é dele. E graças a Deus, Ele tem nos abençoado. Porque eu tenho seguido isso aqui, mudando a minha mente para algumas coisas, tentando organizar o máximo que puder algumas coisas, algumas áreas, tentando colocar alguns objetivos, algumas metas, algumas coisas, sabe? Deus, Ele só vai te abençoar, igreja, quando você entender que tudo é dele, que tudo que Ele te entrega é para você administrar corretamente. Se Ele sabe que Ele vai te entregar alguma coisa e você vai enterrar aquele talento que Ele te entregar, Ele não vai te abençoar. Ou se Ele sabe que Ele te entregando vai te roubar dele, Ele não vai te abençoar. Mas se Ele vê que Ele é o primeiro na sua vida e nada do que Ele te abençoar vai te roubar dele, Ele vai te abençoar com grandes coisas. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Deus em primeiro. Sabe uma das formas de colocar Deus em primeiro? Depois você lê também o livro de Ageu, um livro curtinho. Lá em Ageu, depois que Ageu fala, e Deus diz para eles: ó, construa o templo de novo, reconstrua o templo, coloque as minhas coisas em primeiro lugar, coloque o templo em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar, coloque as coisas do reino em primeiro lugar. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ei, coloque essas chaves, essas 4 chaves que foi pregado nessa noite na sua vida. E o ano de 2025 será melhor do que 2024. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar.